gente está dando início aqui à nossa escola dominical 2024 e, se Deus permitir, a gente vai estudar essa primeira carta de Pedro, que é uma carta pequenininha, mas bem profunda. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, meus irmãos, começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Vamos fazer aqui uma oração. Meu Deus, obrigado por esse momento, pela tua maravilhosa graça em nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada um de nós, cada homem, mulher, criança, jovem. Que a tua palavra, meu Deus, ela venha nos fortalecer nesta manhã, nessa escola dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra, meu Deus, venha ser como um refrigério, Pai, para a nossa alma, como foi para os teus filhos no tempo em que foi escrita, meu Deus. Que assim também seja para nós, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém? Que Deus seja louvado, irmãos. Meus irmãos, a gente vai iniciar aqui o estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E eu gostaria de começar a estudar essa carta falando aqui, meus irmãos, a respeito do próprio Pedro. Quem foi esse Pedro aqui? Como diz aqui no capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse Pedro aqui, ele era aquele que andou com Jesus. Um dos primeiros que Jesus chamou. O grande Pedro, aquele que era assim, destacado entre os demais apóstolos. Pedro, na realidade, ele era considerado ali um líder pelos irmãos. Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa característica de liderança, sempre estava na frente, né, conversando, falando pelos apóstolos, fazendo a obra de Deus ali, dirigindo o restante do colégio apostólico. A Bíblia fala que ele também era um homem assim muito constante nos seus sentimentos, nos seus temperamentos, certo? Pedro, ele era um homem, meus irmãos, que estava, em uma hora ele estava disposto a morrer por Jesus. Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu não te abandonarei. Quando vieram capturar ali o Senhor Jesus, Pedro, vai dizer a Bíblia, puxou da espada aqui e cortou logo a orelha do soldado. O bicho era bravo, era um cangaceiro, né? Pegou da espada, ele mirou na cabeça, que ninguém mira na orelha, né? Aí o camarada se desviou e cortou a orelha de Malco no chão. E aí, naquele sangue, Jesus foi lá, pegou a orelhinha e colocou de volta lá. Teve um milagre, né, de restauração da orelha do soldado. Ou seja, um homem que estava disposto a morrer por Jesus. Mas quando foi na hora mesmo do crente, e quando uma escrava disse que tu estava com ele, quando Jesus estava carregando a cruz, o sendo levado para ser martirizado, Pedro começou ali a negar o seu Senhor. E começou a negar Jesus. Não, eu não conheço, nunca nem vi isso daí. Ou seja, uma hora ele estava pronto para morrer por Jesus. Mas em outro momento, meu amigo, nunca conhecia isso daí. E até jogava praga, amaldiçoava. E a Bíblia diz que ele negou o seu Senhor 3 vezes. Depois chorou amargamente por aquilo que ele tinha feito, né? Porque dali, em vez de ele apoiar Jesus na hora que o Senhor mais precisava, Pedro negou. E Jesus foi para a morte. E Pedro foi chorar amargamente a traição que ele havia cometido contra o seu Senhor. Então Pedro, meus irmãos, é esse homem. Como nós somos, né? Muitas vezes inconstantes. Ora está bem, ora está mal. Ora quer morrer por Jesus, ora está traindo Jesus. Quantas vezes isso acontece com a gente mesmo, certo? Mas o maravilhoso, irmãos, é que a história de Pedro está na Bíblia como um exemplo para nós. E ainda que a gente seja inconstante, tenha lá nossos altos e baixos, e até mesmo traiamos o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Vamos lá no João capítulo 20, Jesus, depois de ressuscitado, vai conversar com os seus discípulos, apóstolos, e o primeiro que ele vem tratar é o Pedro, justamente o Pedro. Quando ele ressuscita,
E as mulheres chegam lá no túmulo que está vazio, tem lá um anjo. Anjos no túmulo. E aí os anjos dão o seguinte recado para as mulheres: avisa para os discípulos e para Pedro, que o Senhor vai encontrar com eles. Ou seja, é um destaque, né, para Pedro. Por quê? Porque Pedro havia caído, traído o seu Senhor. E quando a gente cai, trai o nosso Senhor, Ele procura, meus irmãos, nos restaurar. Foi assim desde o começo do mundo. Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. E o que Deus fez? Foi atrás. Ou seja, quem foi atrás do homem, né? Foi o homem que buscou a Deus depois do pecado, ou foi Deus que foi atrás do homem? Foi Deus. Perguntando a Adão: onde é que vocês estão? Deus sabia, né? Onde é que eles estavam, mas queria que eles se aproximassem do Senhor novamente. Mas o nosso Deus é quem teve a iniciativa de restaurar o homem. E no caso aqui, a mesma forma, o Senhor vai fazer aqui com Pedro. Manda um recadinho lá e diga a Pedro que eu vou falar com ele. Não se esconda não, né? Que eu vou conversar com você. E graças a Deus, irmão, Deus foi falar com Pedro para restaurar ele. Ele sabia o potencial que Pedro tinha nas mãos do Senhor. Este aqui é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. É interessante que o Senhor fala a respeito dele, que quando ele se convertesse, ele tinha que cuidar dos seus irmãos. Lucas 22:32. Pedro, quando tu se converter, que ele se achava um bichão, né? Aí Jesus olhava para ele, conhecendo o coração dele, que um dia ele ia trair, inconstante. Aí Jesus fala, Lucas 22:32. Tu, pois, quando te converter, fortalece os teus irmãos, Pedro. Ou seja, Pedro, irmão, tinha algo assim, um chamado especial na vida dele, da parte do Senhor Jesus. Os 12 tinham, mas Pedro era um homem que ele e Paulo, Deus iria usar de maneira especial. E o Senhor fala isso aqui para ele: quando tu te converter, fortalece teus irmãos, filho. Certo? E esse é o grande Pedro, meus irmãos. E cada um de nós aqui, eu creio, pode se identificar na pele desse homem. Altos e baixos, mas não foi abandonado por Jesus. A esse Pedro aqui, lá em João, aliás, em Mateus capítulo 18, Deus vai dar a ele as chaves do reino dos céus. É Mateus 16. Que Pedro faz a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala que não foi o homem que revelou para ele, mas foi o próprio Deus. Aí nas mãos de Pedro, como representante da igreja, o Senhor diz: e a ti eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que você desligar, amarrar na terra, vai ser também amarrado pelo céu. Isso significa, irmãos, que Pedro ia ser usado para ganhar muitas almas para Jesus. Pedro vai abrir a porta da salvação para os judeus. A primeira pregação, depois do Pentecostes, quem faz é ele. Ganha milhares de judeus. Pedro depois vai abrir a porta da salvação para Samaria. Desculpa, para Cornélio, né? Lá os que não eram judeus, os gentios convertidos. Pedro vai abrir a porta da salvação para Samaria. Por quê? Porque nas mãos dele estavam as chaves do reino dos céus. Ou seja, foi um homem que Jesus resolveu apostar na vida dele, apesar dos seus erros. Deus, não, eu vou trabalhar na vida desse homem. E esse daqui que um dia negou Jesus, vai chegar ao ponto de pedir na hora da sua morte. Ele ia morrer crucificado, diz a história, por amor a Jesus, que não queria negar o Senhor, sendo ele tido como líder da igreja, que havia incendiado Roma. Ele vai agora pedir: vou ser crucificado, mas não me crucifiquem como crucificaram o meu Senhor. Aí Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno nem de morrer como Jesus morreu. E aí aquele homem que traiu Jesus, negou na hora que o Senhor mais precisava, agora estava morrendo por amor a Jesus. É uma transformação que Deus faz na vida do homem, a tal ponto que ele ama a Deus acima de tudo, acima até da própria vida. Esse aqui, meus irmãos, é o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como diz aqui o início do verso 1. E aí é importante a gente dizer, meus irmãos, que a igreja evangélica protestante, ela não reconhece Pedro como um papa, o pai de todos ali na igreja, como a igreja católica reconhece. E o motivo é óbvio. Primeiro, não tem passagem na Bíblia que falam disso. Não falam da questão dos discípulos, dos apóstolos, respeitando Pedro como um maioral, né, como um papa. Não, pelo contrário, tinha muita briga lá, não respeitaram de jeito nenhum. Outro motivo assim, bem forte, é porque Pedro era quem era. Esse homem todo errado, todo inconstante,
tem um poder sobre a igreja, uma pessoa, onde é que essa igreja ia parar? Está entendendo? A igreja de Deus, irmãos, quem cuida dela, quem pastoreia ela é o próprio Jesus. É o próprio, através dos seus pastores, dos seus apóstolos, dos seus servos. Mas Pedro não era o Papa, considerado o Papa, e os Papas de hoje são sucessores de Pedro. A Bíblia não fala disso em nenhum momento. A Bíblia fala que a igreja pertence a Jesus, que a igreja está sobre o Senhor Jesus, a rocha. E que Pedro, assim como Paulo, foram homens chamados por Deus muito importantes para fazer a obra. Mas naquele tempo, e depois que morreu, foi para a glória, passou. E quem é que continuou tomando de conta da igreja? Jesus. Amém? Jesus é que é o pastor, o pai da igreja, não o homem. Ah, o pastor Fabiano é o maioral. Não, o maioral aqui só tem Jesus, irmãos. Nem Fabiano, nem Malafaia, nem outro pastor qualquer, nem Bispo Macedo, nem Francisco, né, o Papa Francisco, não. O maioral é Jesus, irmãos. Ele é que cuida do seu povo. Quando o Senhor restaura Pedro, o Senhor pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Aí o Senhor vai e entrega: apacenta minhas ovelhas. Aí o Senhor: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Pois cuida dos cordeiros. Pedro, tu me ama? 3 vezes. Porque ele pegou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes a ele: tu me ama, Pedro? Aí o Senhor: tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo no fundo do meu coração. E ele estava sendo verdadeiro. E se ele não fosse verdadeiro, ele não tinha dito, né? Aí ele diz: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está entregando quem nas mãos de Pedro? A igreja. Nas mãos dele, dos apóstolos. Cuide deles, Pedro, eu estou indo embora, cuida deles, eu vou te ajudar. Mas isso depois que ele é restaurado, não antes. Por que Jesus não entregou antes, irmãos? Porque Pedro não amava ainda o Senhor perfeitamente. E pode ter certeza, viu, que se o pastor não ama Jesus, Deus não dá uma igreja para ele, não. Ele pode botar a sua igreja, mas Deus entregar a igreja na mão de um homem que não ama a Deus, entrega não, viu? Jesus só entregou depois que restaurou Pedro. Aí disse: agora sim, Deus, cuida das tuas ovelhas. Mas antes, que Jesus disse? Ó, quando tu se converter, cuida dos teus irmãos, não fortalece. Mas parece que ali na ressurreição do Senhor, ele se converte, é restaurado. E agora sim, aí Jesus disse: pois Pedro vai agora morrer por mim. Recebe o seu chamado e vai cumprir o plano de Deus. Esse é o grande Pedro que escreveu essa carta aqui, meus irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante que alguns colocam em dúvida que foi Pedro que escreveu, mesmo tendo o nome dele aqui, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O pessoal acha que não foi Pedro. Por quê? Alguns, né? Acham que não foi Pedro. Qual a razão disso, irmão? Por quê? Porque a forma como foi escrita a Epístola de Pedro foi com grego clássico. Se fosse aqui no Brasil, seria um português bem falado. Uma pessoa que escreve bem, que fala bem, bem dito. Não, português erudito. Não é bem dizido, é erudito, bem falado, correto. Aí as pessoas, os críticos falam assim: como é que pode? Um pescador falar desse jeito aqui? Não pode, não tem como. Pescador que não sabia ler direito, que não sabia nem escrever, nem falar, e culto, e escreve o livro mais erudito da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Não era o doutor Lucas que escreve de maneira maravilhosa, não era nem o outro, foi quem? Pedro. Como é que pode? Aí os caras criticam: não foi Pedro, foi alguém que escreveu e botou o nome de Pedro. Mas nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo, ele pode capacitar as pessoas a ler, a escrever, mesmo já com uma certa idade. Amém? Ou não, não pode? Pode. Ora, Pedro começou sendo um pescador, mas depois se tornou o quê? Um escritor. E será que o Espírito de Deus que deu a revelação do céu aqui não podia dar também as palavras, né? Fazer Pedro conhecer as palavras certas, para ele pregar, para ele escrever de maneira tão erudita como essa aqui, a carta mais erudita da Bíblia, 1 Pedro, não Pedro que pareça. A gente tem um médico, escritor e historiador, é Lucas, mas nem Lucas, até Lucas cai para Pedro, na questão da erudição. Como é que pode? Se você tem dificuldade nos estudos, em aprender a ler, a escrever, peça ao Espírito Santo. Me lembro aqui dos jovens, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que eles passaram 3 anos fazendo uma faculdade, depois foram com a prova diante do rei. E diz a Bíblia que Deus deu conhecimento a esses jovens como nenhum outro. E eles foram 10 vezes melhores do que os outros jovens que estavam lá. Ou seja, entre os 10, ficou lá os 4 primeiros, quem foi? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os crentes. E
E a Bíblia diz que foi Deus que deu essa sabedoria a eles. Então assim, o nosso Deus faz tudo. Os meninos que estão aqui, deu dificuldade numa matéria, de ler, de escrever disso, peça ajuda a Deus. Fale com Deus. Você vai ver teus olhos se abrir. Para quê? Para aprender. Irmãos, se abre para quê? Para você entender, cara. Não é que eu entendi? Amém? Esse daqui, irmãos, é o grande Pedro, transformado aqui de pescador para escritor, né? Que coisa. Que transformação. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Quem são os destinatários dessa carta, meus irmãos? A carta tem um destinatário. Para quem foi que Pedro escreveu? Olhe para cá, ó. Diz aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Vamos entender isso aqui, ó. Primeiro ele fala dos eleitos. Ou seja, ele está escrevendo a um povo que foi eleito. Já já a gente vai ter o que aqui no Fortaleza, no Brasil, né? As eleições para vereador, para prefeito, é isso? Você vai escolher alguém. Esse povo aqui, irmãos, foi escolhido. Escolhido por quem? Por Deus. Pedro foi um dos escolhidos, mesmo com seus altos e baixos. Por quem? Por Deus. E esse povo estava aqui, e Pedro está dizendo, ó, vocês foram escolhidos. Eu escrevo não é para o mundo. Eu não estou escrevendo para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus. Eu escrevo para os escolhidos de Deus. Os eleitos, chamados por Ele, amados, restaurados, transformados, assim como o próprio Pedro. Aí ele fala aqui, ó, forasteiros. Forasteiros ou peregrinos. Peregrinos. Preste atenção, ó. Por que eles eram forasteiros, irmãos? Porque nesse tempo aqui havia estourado uma grande perseguição contra a igreja. Aqui era por volta do ano 64 depois de Cristo, quando Roma, depois de Roma ter sido incendiada e quase toda destruída. E o governador resolveu botar a culpa em quem? Nos crentes. Foi esse povo aí, os cristãos. Foi por causa dele, foram eles, né, que incendiaram Roma. E aí começaram a buscar esses irmãos para destruir. Certo? Aqui no verso 6 diz assim, ó, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele vai falar aqui de todo tipo de provação, meus irmãos, que esses crentes estavam passando. Aqui no verso 7 diz assim, ó, por que eles estavam sendo provados? Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Note que ele fala do fogo. Ou seja, aquele fogo está citando aqui aquele momento que Roma foi incendiada. E agora quem estava sendo incendiado era a igreja. Pelas perseguições. E por causa dessas perseguições, os irmãos estavam fugindo e abandonando tudo. Casa, terreno, emprego, família. E fugindo. Para quê? Para não morrer. Porque eles foram declarados culpados por Roma do incêndio que havia acontecido. E Pedro está dizendo, essa tribulação que aconteceu aí é para purificar vocês. Às vezes, irmãos, é necessário a gente sofrer um pouquinho, viu? Está aqui no verso 6, ó. Ele diz aqui, olha aqui, ó. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Se for necessário, o que vai acontecer com a gente, irmãos? Vamos sofrer. Você está ouvindo aí? For necessário, você vai sofrer. É o que Deus está dizendo aqui. Esse povo escolhido, esse povo eleito, irmão, não é aquele povo que nunca sofre. Pelo contrário, ele sofre muito. A oposição do mundo, a perseguição desse mundo, ele sofre e sofre muito. Esse é o povo eleito. Certo? Ele diz aqui, aos forasteiros da diáspora. Essa perseguição fez com que os crentes fugiram para todo lado, originando aqui uma diáspora. Aí ele fala, aonde? No Ponto, na Galácia, que eram regiões de Roma, eram províncias romanas. Tipo assim, um estado, como hoje fosse um estado aqui. No Ponto, Galácia, Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Pedro está escrevendo a esses irmãos que estão lá. Como pastor, ele vai escrever agora essa carta para quê? Para consolar eles.
Dizem que Deus está vendo que eles estão sendo perseguidos. E agora Pedro, ele vai fazer aquilo que Jesus pediu. Tu, Pedro, quando se converter, fortalece os teus irmãos. E a carta dele aqui vai mostrar, irmãos, como Pedro trabalhou para fortalecer a igreja, os irmãos. Certo? Ele já começa dizendo, ó, quem escolheu vocês foi Deus. Vocês não são do mundo. Vocês são aqui peregrinos, forasteiros. Vocês são aonde? Da onde, né? Do céu. As perseguições agora iriam tirar os olhos desses irmãos aqui da terra. E eles iam pensar em quem agora, irmãos? Aonde, né? No céu. Por quê? Porque aqui na terra estava ruim o negócio. Aí estavam desejando o quê? A vida de Jesus, ir para a glória, estar com o Senhor. Era esse o efeito da perseguição aqui nesse momento. Aí aqui no verso 2 diz assim, ó. Eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Repare que ele fala do Deus Pai, do Espírito e de Jesus. Ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando aqui para fortalecer a igreja. Ele diz, ó, vocês foram escolhidos por quem? Pelo Pai, em sua presciência, por sua determinação. Ele que determinou que o homem pudesse escolher. Ele que determinou que o homem determinou permitir a escolha humana. E com base na presciência dele, no seu conhecimento do futuro, do que Deus determinou permitir, ele vê, irmãos, quem vai perseverar até o fim, quem não vai, quem vai dizer sim para Jesus e quem não vai. Com base na presciência de Deus, que sabe tudo, ele salva. Ele sabe aqui, irmãos, quem vai ser salvo entre nós e quem não vai. Quem vai perseverar até o fim, quem não vai, quem vai aceitar Jesus, quem não vai. E com base nessa presciência de Deus, ele nos escolheu. Ele está dizendo, ó, vocês foram escolhidos por Deus, vocês são eleitos de Deus. Não foi o povo que escolheu vocês, não. Foi Deus, com base na sua presciência. E aí ele fala aqui, ó, de santificação do Espírito. Santificação significa separação, separar do mundo, separar do pecado, separar do erro. Ele fala que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Para quê? Para cada dia a gente melhorar. Deixando o mau pensamento, as más práticas, aquilo que é errado. E fazendo o quê, meus irmãos? A vontade de Deus, na obediência. Então, se você que está aqui nessa manhã, você que está me ouvindo de casa, comete um erro, um pecado, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida para você não fazer mais, você chora, se arrepende, você se entristece, meus irmãos, isso aí é algo assim, muito significativo, porque é um sinal de que nós somos eleitos e vamos morar no céu. Esse negócio isso é um sinal tremendo, viu? Se o Espírito de Deus age no seu coração, na sua mente, dizendo está errado, não faça, não olhe, não pense, não assista, não pegue, não se toque, não faça isso. É ir trabalhando para quê? Para te levar para o céu. Porque um dia você vai morar no céu. E lá no céu não tem nada de errado, de pecado. Então assim, se você tem essa ação de Deus no teu coração, na tua mente, parabéns, viu? Porque é um bom sinal isso aí. Mas agora, se há alguém entre nós ouvindo, que pega, faz o que é errado, e, ó, tá nem aí é um mau sinal, viu? É uma coisa boa, não sei. Porque Deus ele só vai trabalhar no coração de quem? De quem é dele, de quem é eleito. Se ele não trabalha, meu irmão, então isso ainda dá tempo, né? Se arrepender, com misericórdia, quem sabe aí ser o eleito de Deus. Amém? Aí ele continua, ó, eleito pela presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Aí ele fala, para quê, Fabiano? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por que Deus nos escolheu? Por que o Espírito Santo opera em nós, irmãos? Para nos santificar? Para que a gente seja obediente. Obediente. Só isso aí. Obedecer. Tudo que Deus faz é para te levar a obedecer a Deus, a Jesus. O Espírito Santo opera para que tu obedeça a Ele. Por quê? Por causa de quê? Do sangue dele, que foi derramado na cruz por nós, para nos santificar, purificar e nos salvar. Aí Pedro conclui o verso 2 dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E aí ele deseja que a graça de Deus
que a paz de Deus seja multiplicada na vida de vocês. E é de qualquer um, irmãos? É não. É na vida dos eleitos, na vida dos santificados pelo Espírito, eleitos por Deus, e na vida dos que obedecem a Jesus, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Esse povo aqui, irmãos, estava sofrendo muito, disperso, fugindo, mas mesmo fugindo, pregando o Evangelho. Aí Pedro está dizendo que a graça de Deus alcance vocês, que a paz do Senhor Jesus alcance o coração de vocês. Nesse tempo de tanta tribulação, tanta perseguição, tanta dor, vocês fiquem em paz. Ou seja, Deus ele não iria tirar esse povo da provação, era necessário. Mas Deus iria dar paz. Se for necessário, vamos sofrer, irmãos. Mas até no sofrimento, vamos ser felizes e ter paz, por incrível que pareça. Tiago diz para a gente ter motivo de grande alegria, passar por todo tipo de sofrimento. Misericórdia, né? É o que ele diz. E Pedro diz aqui, nesse momento vocês sofrem, mas ao mesmo tempo vocês estão se alegrando, exultando. Por quê? Porque conhecem a Jesus. E eles sabiam que se morrer, fechasse os olhos aqui, iriam já estar diante do Senhor. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Louvado seja Deus. E a gente vai concluir aqui esse pequeno estudo, verso 1 e 2. A gente fez a introdução falando sobre o apóstolo Pedro, quem era Pedro, como Deus o restaurou, chamou. Falamos aqui a quem Pedro escreveu, né, que é esses crentes, judeus e não judeus, que estavam fugindo da perseguição do fogo, originado ali por Nero, depois do incêndio de Roma, e que mesmo no meio do fogo da perseguição, Deus havia escolhido, o Espírito Santo estava santificando eles para obedecer a Jesus, e Pedro declara que eles recebam aqui a graça de Deus para suportar a perseguição e a paz, que é o que a gente mais deseja. Que Ele nos dê a paz, como deu a Daniel, mesmo na cova dos leões, como deu a Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo na fornalha do fogo ardente, e como está dando aqui ao seu povo. A maravilhosa paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar? Vamos entregar ao Senhor esse momento, em nome de Jesus, agradecer. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe as crianças, que venha mais pessoas. E à noite tem culto, viu? Quem quiser ver a Rebeca, tá certo? Quiser nos visitar à noite, Rebeca, fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus. Meu Deus, obrigado por tua graça, tua bondade, teu favor, teu amor. Nós te bendizemos nessa manhã. Te agradecemos por tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, meu Deus. Mas até as provações, Pai, que vêm sobre nós, vêm com propósito de nos purificar, de nos abençoar, de nos ajudar. E que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, venha fortalecer o teu povo. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Aqueles que sofrem. Que a ação do teu Espírito Santo, meu Deus, não venha ser apagada nas nossas vidas. Não nos permita entristecer o teu Espírito. Mas toda vez que errarmos, que pecarmos, que fizermos aquilo que te desagrada, que logo venhamos a nos arrepender, Senhor, e nos aproximar novamente de Ti. Nos livra do mal, nos livra da tentação, em nome de Jesus. Nos ao arrependimento. Um óleo especial, meu Deus, pelo irmão Alcê, pela irmã Luciene, pela Lili, pela Luana, pelo Jesus, Pai. Eles venham ser guardados, abençoados, em nome de Jesus. Faz isso também, meu Deus, pela irmã Ivoneide. Faz isso, Pai, por cada um de nós, a irmã Helena que está enferma, aqueles que não vieram. Que o Senhor venha abençoar e restaurar, Senhor, para a glória de Deus, Pai. É o meu pedido de oração nesse momento. Em nome de Jesus. E recebe esse momento, a nossa oração. Obrigado pela palavra. E nos traz a noite da tua graça e segurança, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.